Olá, pessoal, aqui para mais um Vim. Vi? Vendi. Muito bom. E hoje a gente já começa de cara com esse gráfico aqui, que ele foi criado lá pelo meu guru lá, o Jaco van der Kuijs, dentro da proposta da metodologia do Revenue Architecture. E ele coloca uma coisa muito interessante, que é como que vários modelos de comercialização eles colocam o risco muito mais para o lado de quem compra, né, os modelos mais tradicionais, ou para o lado de quem está vendendo, que são os modelos mais novos e que são os modelos SaaS, que são os modelos por resultado. E isso muitas vezes parece que quando uma negociação é proposta de um vendedor para o comprador, é simplesmente pegar e mudar a forma. Mas não, na realidade você está transferindo o risco de um lado para o outro. Isso nem sempre é muito claro. Pedrão, como é que você vê isso aí? Fala para a gente essa questão do risco associado a quem compra e quem vende dentro desses modelos de negócio. Esses modelos, eles existem, eles estão aí na prática mesmo, né? E como, parafraseando nosso amigo Diogo aí, o combinado não sai caro, né? Então, esses modelos todos aí, eles podem ter a validade deles, né? O mais importante aí é muita maturidade de ambos os lados para poder transitar nesses modelos, né? Não adianta muito você tentar empurrar, seja para um lado ou para outro, um modelo de uma forma, sendo que na prática ele se encaixa em outro, né? Então, mas vale transitar entre vários deles aí como estratégia, assim, né? Bacana. E você, Diogo, como é que você vê essa questão dos vários modelos e o risco ir de um lado para o outro aí, entre quem compra e quem vende? Eu acho que quem compra sempre vai estar muito preocupado, né, em correr risco ou não. No final das contas, é o dinheiro dele que está na reta, né? Se quem está vendendo entende isso bem, entende a matriz de risco bem, o que que o cliente está disposto ou não a correr, ou como mitigar esses riscos, cara, se o cara não souber isso e tentar empurrar pela goela abaixo, talvez até feche negócio, né? Mas é como a gente já viu aqui, é coisa que não dura. Legal. Agora eu quero botar um pouco de lenha na fogueira. Quando você disse que o risco está sempre em quem compra, eu quero botar uma pimenta nisso aí, vou pedir ajuda do Pedro, tá? Se a gente olhar aqui, onde é o modelo, os modelos que são mais praticados hoje, que ele mostra aqui, ó, um SaaS de que você faz um contrato já por múltiplos anos, um SaaS de 3 anos, por exemplo. Um outro aqui que está mais ou menos no meio do caminho, que é um SaaS anual, você paga anualmente aquelas né, vale pelas 12 parcelas, ou mensal, e que a cada mês você pode desistir disso aqui. Pedrão, você acha que se você tem um SaaS mensal e um pagamento por resultado, o risco está realmente do lado de quem compra? Você acha isso? De maneira alguma. Acabou de transferir praticamente, praticamente não, né? O risco veio todo pro lado de quem vende, né? Especialmente diante dessa possibilidade de cancelar. Aliás, o pagamento por resultado já enquadra como a gente assumindo todo o risco da operação, né? Tá certo que quem compra não compra só um escopo, compra um escopo para resolver um problema de negócio. Compra um escopo para se atingir determinado resultado, isso tem que estar de olho, né? Mas no modelo desse a gente assumiu o risco inteiro, né? Da operação. Ô, Diogo, você concorda com isso? Como é que é? Você revê sua posição de que o risco também está em quem vende, ou você acha que é isso mesmo e quem compra é que corre o risco e pronto? Como você vê isso? Na verdade, eu sou muito a favor de quem está vendendo comprar o risco. Afinal de contas, quem está vendendo tem que acreditar na solução que está vendendo, né? Se você não acredita no resultado que você vai gerar, por que que você não comprometeria, né? O seu risco, no fim das contas, no negócio. Eu sou muito a favor Uma- desse tipo de negócio, pagamento por resultado. Pois é. E como é que você vê, sobre a ótica de quem compra, que se você, vamos olhar aqui para o modelo SaaS como está aqui no meio, que se você tem um compromisso por multi-anos, sei lá, 3 anos, 5 anos, você tem um compromisso de pagar mais tempo, mas por outro lado, você tem uma estabilidade na questão da solução. Se você tem um compromisso anual, dependendo daquilo que você está comprando, ele pode te causar um problema.
E o mensal é que troço, né? Pode sair mês que vem. Fala um pouquinho para a gente sobre a ótica do comprador. Como é que cada um desses modelos SaaS aí reflete em você? Olha, na minha perspectiva, Wilson, a única vantagem de eu fazer um modelo multianual para uma solução confiável é se for um bom negócio, no fim das contas. Bom Porque se negócio não for financeiro, é isso? É um desconto um bom financeiro, é negócio isso? financeiro, Tá, exatamente. tá. Porque se não, se for uma solução confiável, estável o suficiente para poder gerenciar, o mensal não faz diferença nenhuma em termos de solução. Agora, se eu estou falando de mergulhar numa solução de, de, de inovação, de instabilidade, que possa exigir pivotagens frequentes, aí talvez eu me comprometer num, num, num anual e entrar de verdade dentro do desenvolvimento daquilo ali é uma outra coisa, né? Eu estou investindo naquela solução para que ela dê certo. Agora, se eu estou inseguro, faz muito mais sentido eu ter aquele pagamento mensal e aí mês a mês eu vou revendo. Falo, ó, continua fazendo sentido? Continua fazendo sentido. Aí a gente segue. Só que, de novo, né? Depende de qual que é a natureza da solução do que nós estamos falando e de qual que é o grau de maturidade que eu tenho, inclusive, para poder gerenciar aquele tipo de solução, né? Pô, legal. Então, isso aí são duas perguntas fundamentais para o vendedor te fazer, né? Como é que você está maduro em relação a dar essa solução para o seu problema, né? É. E por quanto tempo aquilo ali vai resolver meu problema, né? No fim das contas, se eu tiver é, 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 um uso sazonal daquela solução ali, depois aquilo ali vai entrar em desuso, pô, se eu fizer um multianual, daqui a 2 anos eu já não estou usando a ferramenta tanto, já não faz tanto mais sentido e eu ainda estou preso no contrato, entendeu? Por isso que eu acho que quanto mais curto esse prazo para frente aí, menos risco do usuário, no fim das contas, é o que, né? O próprio gráfico aponta e essa questão de maturidade também acompanha esse gráfico, né? Ô, Pedrão, no outro encontro nosso, você falou uma coisa interessante, que quando a gente está falando de prova de conceito, e você falou se os primeiros meses dos pagamentos SaaS, isso já não era uma prova de conceito, já que o cara podia desistir em poucos meses, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também emendasse falando o seguinte: o que é necessário para você mostrar para o comprador que para ele talvez um compromisso de mais longo prazo seja melhor do que um compromisso de curto prazo? Tem alguns casos, né? Alguns modelos aí, e essa condição ela vai ser útil em algumas situações, dependendo do fator negociação, sabe? Mas respondendo aí a sua primeira pergunta a respeito da POC. Um SaaS mensal, como está apontando no gráfico aí, ele é uma POC, né? Você mesmo me ensinou isso há alguns anos atrás, né, Wilson? A negociação só acaba na hora que as partes recebem o que está combinado, né? Então, se eu tô olhando para um SaaS, que ele é uma inovação, é a primeira vez que a empresa vai rodar aquele tipo de solução para resolver aquele problema específico, né? Não adianta eu, enquanto vendedor, chegar à conclusão de que aquela empresa já é minha por 5, 6, 10 anos que sejam. Não é. Enquanto eu não rodar o ciclo completo, terminar e entregar o valor que eu estou propondo, independente de qual modelo a gente encaixou aqui, aquele contrato é frágil e eu ainda estou dentro de uma prova de conceito, né? Que é exatamente o que o Jaco fala, né? Desculpa, repete sua segunda pergunta, Wilson. A segunda, ela está relacionada ao seguinte: em que situação, o que você deve mostrar para o seu comprador que Uhum. para ele faz mais sentido assumir compromissos de mais longo prazo do que de curto prazo? Bom, vamos chamar de mais longo prazo, o período acima de um ano, né? Vai depender. Se aquela solução, por exemplo, ela está tratando de um problema que não se resolve no primeiro ano, e existem casos assim, hoje eu lido com uma solução que você falar de operar ela em menos de 15, 18 meses, não adianta. Tem uma questão, você precisa levar maturidade
de gestão de riscos na cultura brasileira para o cara que mora no leito do rio. Tá ligado a esse SaaS, pra você ter ideia, sabe? Então, a gente está esbarrando em fatores culturais e não é simplesmente colocar um software para rodar e achar que 3 meses ele vai estar dando resultado. Não vai, sabe? Então, numa ocasião como essa, o ciclo de 12 meses, ele nem faz sentido, sabe? Então, a gente já propõe ciclos de 24 meses, de 36 meses, que é um ciclo mínimo aí de maturidade para aquela determinada situação. Então, esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo que o próprio Diogo colocou, né, em relação à condição financeira, né? Às vezes a nossa, nesse dividir de risco aí, né? A organização está dentro de um software que é maduro. Aí eu já estou falando, né, nem da inovação mais, né? De software maduro mesmo, né? Uhum. Confiável, aquele projeto é sólido pra caramba, né? E a empresa, ela quer, a parte vendedora, ela se interessa por um compromisso mais longo, por manter um fluxo de caixa mais azeitadinho naquela negociação, por que não? Propor um desconto financeiro em prol dessa segurança, né? De uma multa de cancelamento, etc. Então, duas situações aí. Seguramente vão existir outras aqui, mas não tá me ocorrendo aqui na cabeça agora. Mas é uma boa Tá pergunta. certo. Ô, Diogo, olha só. Você falou algo que, num primeiro momento, realmente parece interessante, que é o vendedor ganhar pelo resultado. Só que eu aí na minha vida, certamente o Pedrão aí na experiência dele, a gente quando propôs alguma coisa nesse sentido, eu já ouvi um contravento o contravapor do comprador falando assim: Ué, você quer ser sócio na minha empresa? Pedrão já deve ter escutado alguma coisa nesse sentido. Já escutei É, de quase tudo nesse sentido. olha só, boa. Deve ser colocado, Diogo, para o comprador perceber que você está querendo um resultado pelo que você traz de valor para ele e não simplesmente ser sócio dele, que é como a gente ouve muitas vezes. O que está faltando nessa história? Se o cara tiver a mínima compreensão do que isso quer dizer, ele vai estudar isso com carinho. Se você coloca pagamento por resultado, significa que se sua solução não funcionar, você não recebe, cara. Pô, então você está botando muita banca na negociação, falando que você acredita no que você faz, você acredita no seu negócio, você acredita que aquilo ali vai gerar resultado. Se o cara não tiver certeza sobre isso daí, você acha que você está fazendo balela, obviamente, né? Cada tipo de negociação vão ter uma complexidade enorme de variáveis em cima disso daí, né? Vai da habilidade tanto do comprador, que está negociando do lado de cá, para poder explorar essas opções, quanto do vendedor, de propor uma solução talvez mais flexível, né? Uma solução híbrida. Olha, você começa pagando uma taxa menor aqui, com essa possibilidade de sucesso, e depois a gente vira. À medida que for atingindo os marcos do contrato, a gente altera. Mas, a princípio, uma pessoa que fala que não aceita pagamento por resultado, no mínimo estranho, Wilson. É o sonho de todo mundo, é só pagar por resultado. Engraçado, eu tenho a sensação que esse sonho sempre foi um pesadelo, e pelo que o Pedrão falou, parecido também. Eu acho que está faltando um diálogo mais claro aí. Muito, muito É. curioso isso. Fala um pouquinho da tua experiência em ouvir esse tipo de coisa de volta, Pedrão. Eu sempre ouço esse tipo de coisa, né? Ultimamente nem tanto, porque a gente vai ganhando mais maturidade, o serviço vai ganhando mais corpo, né? Eu, enquanto consultor de vendas, eu escuto isso, eu, pelo menos costumava escutar em praticamente toda negociação. Me vende por taxa de sucesso, seu serviço, né? E o problema está justamente na subjetividade. E falando especificamente do meu caso, que é uma prestação de serviço, uma consultoria que vai mexer em coisa que o cara nem imagina que pudesse ser mexida, né? E não vai gerar um resultado tão óbvio assim, de que possa ser conectado ao trabalho, né? É muito difícil da gente praticar. Dou um exemplo fresquíssimo. Estou terminando uma sequência de consultoria de treinamento para um cliente meu. O cara tá estalando de felicidade, feliz a beça com o serviço de 3, 4 meses, também para a conclusão do quarto mês aí. O time dele empolgadíssimo, 70, 80 pessoas lá, trabalhando violentamente bem por conta das entregas, né? Vendendo cada vez melhor, mas cadê? Como é que a gente mede
a minha participação específica em toda uma cadeia, sempre tem 70 pessoas trabalhando, né? Como é que eu pego o conhecimento plantado e linko isso a um determinado resultado numa cultura brasileira, como é hoje, sabe? Inclusive, no meu caso, um benchmark aí para vocês, para quem está assistindo esse vídeo, né? Eu me posiciono nesse segundo item aí, tá? Pagamento por ação. O que que é pagamento por ação? Eu tenho uma. Eu confio no meu trabalho, então o que que eu faço? Eu dou uma garantia de satisfação para o meu cliente. A cada serviço prestado, eu gero um entregável, tá? Um documento, uma palestra, uma apresentação, enfim, tem uma entrega claramente definida no contrato. Eu entrego eu boto esse entregável na mesa e faço uma única pergunta para o meu cliente. Você está feliz com essa entrega? Você está satisfeito com essa entrega? Ah, estou satisfeito. Beleza, agora eu estou te faturando. Ah, não estou satisfeito. Onde que você não está satisfeito? Vamos ajustar, vamos voltar atrás e etc e tal. É assim que eu garanto a qualidade. Só que eu estou lá atrás. Fal- Falta só um degrauzinho para eu receber, para eu colocar uma proposta na mesa de pagamento por resultado. Inclusive, só falta o outro lado. Falta o comprador ter condições realmente de tangibilizar junto comigo para a gente conseguir chegar lá. Mas é muito difícil, muito, muito difícil, especialmente em É. cenários de subjetividade e onde você depende que o cliente execute uma série de outras coisas em torno do SaaS, por exemplo, para que aquele determinado resultado venha. Então, é dificílimo de conseguir encaixar esse modelo, sabe? Nesse caso. Não, legal, bem colocado. Esse trabalho de indução, que o trabalho de consultoria ele é um trabalho de indução, ele é difícil de medir o quanto que ele Isso gera, mesmo. o que que te ajuda no resultado. Isso é um desafio aí para a gente e para quem está É. assistindo. Diogo, estamos aqui chegando no final. Para que um comprador possa fazer uma boa compra baseado no risco do vendedor, o que que você recomenda para esse comprador? Entenda primeiro qual que é o risco que sua empresa está disposta a correr. A partir daí, você começa a pensar qual que vai ser a sua estratégia de negociação com quem está vendendo. Entenda que quem está vendendo também tem que correr riscos e também tem custo ao correr esse risco. Então, equilibrar essa balança aí é o grande desafio de cada cenário com cada variáveis que vocês vão trabalhar. Bacana. E você, Pedrão, para quem quer vender assumindo um maior risco, o que que você resumidamente sugere aqui? Risco é um negócio tão importante na negociação que talvez mereça um slide ou um documento técnico falando sobre eles, discorrendo sobre eles e deixando claro para a parte compradora que você entende os riscos. Você conhece os seus riscos e você conhece os riscos dele. E para cada risco dele, você tem esse plano e aquele outro. Isso vai te colocar numa posição mais favorável, tanto na negociação quanto na hipótese de se avançar para um desses modelos mais, né, mais, como é que fala? Mais arriscados aí de precificação e remuneração. Tá ótimo. Falar de risco é demonstrar maturidade. Boa, Pedrão. Valeu, Diogo. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Tudo de bom.